né, vai levar o curso desse jeito. Tá? Então assim, gente, vai da consciência de vocês, vai tudo de vocês, é vocês que eu estou aqui para ajudá-los, eu pego na mão, eu reexplico, gente, eu não tenho nenhum problema em explicar a mesma coisa 10 vezes, não tenho. Sabe? Se vocês perguntarem para os outros alunos que já estão no segundo, no terceiro ano, vocês vão ver que eu não estou mentindo para vocês. Tá? Mas assim, eu não posso perder meu tempo, né? Então, às vezes você explica uma ou duas vezes, o cara não quer aprender. Né? O cara não está afim. Não adianta, eu não vou ficar explicando para o cara que não quer aprender. Uma coisa é o cara que tem dificuldade, outra coisa é o cara que não quer. Né? Então assim, eu peço para vocês, quando fizerem os exercícios, que tiver dificuldade, me procura. Tá? Tem aluno que ainda fala assim para mim, professor, eu não fiz nada porque eu não entendi nada, porque eu não entreguei porque estava tudo errado. Eu fiz, mas estava errado. Gente, eu quero ver o exercício errado. Não é porque eu não confio que o cara não fez. É porque eu quero saber aonde que você errou. Né? O seu erro pode ser de lógica, pode ser de matemática, certo? Você pode estar errando na hora de criar uma fórmula, você pode estar criando a fórmula de uma maneira errada, você pode não estar lembrando o comando, ou você pode até não estar entendendo o texto do exercício. Às vezes não é nenhum desses problemas, é a interpretação de texto. E eu vendo o seu exercício errado, eu sei onde você está errando, para poder te ajudar. Tá? Então eu quero ver o exercício errado, tudo errado. Conseguiu fazer duas linhas? Me mostra essas duas linhas, porque aí eu sei o que você lembrou e o que você esqueceu. Tá? Tá certo? Eu não vou brigar com você, falar, pô, tá tudo errado, você é um burro, você não... Nada disso. Aliás, gente, programação não tem a ver com inteligência, com burrice, não tem nada a ver. Tá? Tem aluno que tem mais facilidade, que desenvolve melhor. Por que ele desenvolve melhor? Porque ele tem uma aptidão melhor para aquilo. Né? Aí os caras falam assim, professor, o fulano lá ele faz tudo porque ele é o cara mais inteligente da sala. Não é o cara mais inteligente da sala. Certo? Todos têm inteligência igual, todos têm a mesma capacidade, as mesmas condições. Talvez o cara tenha o quê? Mais disposição, né? O cara goste mais daquilo. E às vezes você não tem tanta afinidade com isso. Eu tenho amigos que trabalham com informática que detestam programação. Certo? O cara detesta programação. Mas o cara trabalha com servidor, o cara ele instala uma rede, ele cria redes, ele põe servidores, sabe? Coisas que eu não faço. Né? Eu vejo ele, eu via quando eu trabalhava, tem um especial que eu trabalhei muitos anos com ele. Ele criava redes assim, ele põe o servidor num lugar, puxava as estações de trabalho, fazia uma coisa assim, né? E aquilo funcionava direitinho, nunca dava problema de tráfego de rede, nada. Eu falo assim, não aguento, cara, não aguento você ver você fazer isso, sabe, trabalhar com não é a minha área. E ele olhava para mim e falava assim, eu não aguento ver você dando aula de lógica de programação. Né? E os dois trabalham com informática. Né? Então assim, também tem isso, né? Você meio que se direcionar, você vai ter a oportunidade aqui nesses 3 anos de ver o que exatamente que você gosta da informática. Ou às vezes até nem é de informática, é de uma outra área. Tá bom? Mas não tem. O que vocês têm que ter? Boa vontade. Tá? Disposição e boa vontade. E não se preocupar com isso, essa coisa do porque o fulano é inteligente, ele faz tudo e eu não faço porque eu sou burro. Não tem nada a ver. 99% do que a gente faz é transpiração. E só 1% é inspiração, tá? É muito trabalho, tem que trabalhar, tá certo? Como que eu represento esses algoritmos? Como que eu faço para mostrar isso feito, para alguém ver? Né? Parte do problema é a necessidade de se especificar de maneira precisa uma linguagem matemática formal, tá? As linguagens naturais, tanto o português como o inglês, não servem para esse propósito. Eu não posso criar um programa numa linguagem natural. Por quê? Porque as linguagens são complexas, né? As palavras são dúbias.
Você tem vários significados, certo? Se eu falar assim, ande até tal lugar, se locomova até tal lugar, vá até tal lugar. Eu tenho que ter uma padronização nisso, tá? As linguagens de programação, elas já são rigidamente definidas. Elas têm essa padronização que eu falei para vocês, certo? Então criou-se um padrão. São mais simples e menos flexíveis que as linguagens naturais. Então a gente tenta o quê? Justamente combinar os benefícios das duas linguagens, da linguagem de programação e da linguagem natural, tá? Por isso que a gente vai ter aqui, ó, o português estruturado, tá? Então eu posso representar o algoritmo através de uma linguagem natural? Posso. Exemplo lá, o manual do celular. O manualzinho do celular é uma linguagem natural que está escrito ali, tá? Por isso que muitas vezes a gente acaba nem entendendo o que é para fazer, né? Você lê aquilo porque o cara escreveu, ele tem um jeito de falar diferente de um outro que escreveu um outro manual, né? Então pressione, aperte, né? Tecle. Aí nós temos o que? O português estruturado. O português estruturado o que é? É uma linguagem intermediária entre uma linguagem natural e uma linguagem de programação, mas ele é em português, tá? Nós vamos usar a princípio esse português estruturado aqui. Por quê? Se vocês estão ainda aprendendo lógica de programação e ainda tem que aprender os termos de uma linguagem de programação em inglês, isso dificulta o aprendizado, certo? Porque você tem que entender aquele comando em inglês, e geralmente o comando ele em inglês ele significa uma coisa, mas quando ele foi traduzido para nós em português ele faz outra coisa, né, do que a gente está imaginando no inglês, para quem conhece inglês, né? Você fala, pô, mas isso daí em inglês não quer dizer isso, né? Então, e ainda tem que entender a estrutura lógica que está sendo desenvolvida no código. Então, para evitar isso, essa primeira parte da tradução do idioma, tudo, a gente pula isso e a gente usa o português estruturado. Nós vamos aprender todas as estruturas de lógica, tudo que o computador faz, usando o português estruturado, que é uma linguagem, é como se fosse uma linguagem de programação em português, certo? Para facilitar. Isso aqui é uma ferramenta didática, vocês não vão usar isso em empresas. As empresas não usam isso. Nós usamos isso na escola, e não é aqui na ETEC, toda escola de programação trabalha dessa forma, tá? Aprendemos um português estruturado para depois aprender a linguagem propriamente dita. Talvez a gente fique, dependendo do desenvolvimento da sala, 6 meses trabalhando com português estruturado, ou talvez menos, tá? Quando a gente perceber que vocês já estão com as estruturas todas legaisinhas, a gente já começa na linguagem de programação, que vai ser a linguagem Java, tá? Vai ser bem mais fácil para vocês trabalharem dessa forma. Uma outra forma que a gente tem é o fluxograma, que a gente vai ver mais para frente. É a representação gráfica do meu algoritmo. Quando eu tenho um algoritmo que ele se desvenda em muitas situações, né? Digamos assim, se o aluno tirou 6, ele foi aprovado. Então, se ele for aprovado, o que o programa vai fazer? Né? Vai fazer um cadastro para o próximo ano, vai emitir uma matrícula para o próximo ano, então segue um outro caminho. Se ele foi reprovado, né, vai mandar uma notificação para ele, vai falar para ele do que ele foi reprovado. Então você vê que tem 2 caminhos aí. Posso ter 3, 4, 5 caminhos a seguir. Então, às vezes, para visualizar isso, a hora que eu estou programando, eu uso o fluxograma, tá? Aqui eu vou pular, depois vocês leem isso com calma. O senhor vai mandar para mim? Vou mandar isso para vocês. Tá? Definição de variáveis, que eu já expliquei para vocês, o exemplo das gavetinhas, né? Aqui, essa parte eu estou justamente mostrando isso, tá? Fazer uma analogia entre a memória do computador e um armário e suas gavetas, certo? Eu já expliquei isso para vocês.
e aqui. Aqui é a parte que a gente começa com a mão na massa, tá? Um algoritmo propriamente dito, certo? Então o que eu tenho aqui? O que esse programa vai fazer? Calcular a área de uma mesa retangular. O que eu preciso saber para conseguir calcular a área de uma mesa retangular? Para fazer esse cálculo, qual a primeira coisa que eu tenho que me preocupar? Um de cada vez, gente, senão cai a internet. Oi? O que eu tenho que fazer? Qual a primeira coisa que eu tenho que saber para poder fazer esse programa? Esse programa ele calcula a área de uma mesa retangular. As medidas. Mas aí com essas medidas eu vou fazer o quê? Programa para dar. Isso, mas se eu tenho as medidas, se eu sei que a mesa mede 5 por 10, como que eu sei o tamanho dessa mesa? Esse negócio aí é Matemática. Matemática. Então o que é a matemática? Como que a matemática me ajuda aí? Oi? Vamos, gente, cabeça funcionando. Você tem que saber Multiplicar os dois. Isso. Isso daí é fórmula do quê? É o cálculo do retângulo, gente. Então, se a minha mesa é retangular, eu estou pensando no quê? No retângulo. Tá? Oi? Seria no visual. 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 Ah, sim, mas nós vamos fazer no caderno. Fazer esse escrito. Você tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Oi? Essa parte aí em específico tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Nossa, tira um pouquinho para falar. Essa parte em específico tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Caramba, não ouvi de novo. Essa parte em específico tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Essa parte específica não. Mas assim, a gente tem outras coisas que vai ter. Tá? O que eu vou usar aqui é a fórmula lá da geometria do cálculo do retângulo. Certo? Então o que eu vou ter que saber aqui? Ó? Sei que é uma mesa retangular, eu vou ter que lembrar a fórmula que calcula o retângulo. Né? Se a minha mesa fosse circular, como é que eu ia fazer? A área do círculo. Né? Se a minha mesa fosse um triângulo, um triângulo também, a área do triângulo. Certo? Então, gente, ó, primeira coisa, interpretar o texto. Tá? O que o texto me pede aí? Que eu crio um programa que calcula a área de uma mesa retangular. Então eu tenho que saber o que? A fórmula para calcular a área do retângulo. Tá? Professor, eu não sei essa fórmula. Né? Vai pesquisar. Certo? Essa fórmula é simples. Mas existem fórmulas que são mais complexas. Tá? Se fosse para calcular a área de um cilindro, por exemplo. Né? Sinceramente eu não lembro essa fórmula. Eu tenho ela escrita aqui em alguns exercícios aí, mas eu não sei decor. Preciso saber decor? Se eu souber decor é melhor, porque eu perco menos tempo procurando. Né? Mas não preciso, não tem problema. Né? Opa! Então aqui, gente, descobri aqui o que é aqui o cálculo. Largura. Comprimento vezes largura, não é? E esse programinha aqui, ele me ajuda a fazer o quê? Só uma mesa? Não. Se eu quisesse fazer ele para ser uma parede, um piso, né? Eu só ia mudar o quê? As mensagens que eu tenho aqui no meu código. Só ia mudar a interface do programa. A fórmula é a mesma. Tá? Então, já descobriu o que é para ser feito. Certo? Primeira coisa, descobrir o que vai ser feito. E como que eu vou fazer isso? Aí tem aqui o início. Quando esse comandinho está executado, o que acontece? O meu programinha, ele está avisando o sistema operacional
que ele vai ser executado, que ele vai começar a executar. O sistema operacional já vai reservar um espaço para essa execução. Tá? Por isso que a gente tem lá o começo do programa. Então aqui é feito o início do programa. Aí quando ele executa essa linha aqui, o que vai acontecer nessa linha aqui? Ele vai lá na memória, e ele vai separar 3 espaços lá na minha memória. Por isso que eu tenho aqui a vírgula, separando um do outro. Então ele vai separar um espaço, que ele vai chamar de comprimento. Ele vai separar um outro espaço, que ele vai chamar de largura. E um outro espaço que ele vai chamar de área. Percebam que eu não estou usando acento aqui, tá? Nunca posso usar acento aqui. Eu não posso começar esse nome com números também, tá? Eu posso até colocar um número depois aqui, ó. Se eu tiver mais de um comprimento, comprimento 1, comprimento 2, comprimento 3, mas eu nunca posso colocar primeiro comprimento, segundo comprimento, nunca, tá? Não posso usar acento também. Por que não? Porque a sintaxe toda é baseada no idioma inglês. No idioma inglês a gente não tem acentuação, não tem crase, tá? Por isso que eu não posso usar acento. Quando eu falo aqui de real, eu estou falando que os valores que eu vou colocar dentro dessa minha gavetinha aqui são valores reais. Lembra das aulas de matemática, dos números reais? Né? Então assim, os conceitos básicos da matemática vocês têm que ter em mente, tá? Quais são os números reais? Os números que têm vírgulas, né? Como eu estou trabalhando aqui com comprimento, eu posso ter aqui 1,5 metro, né? É o número quebrado, tem uma vírgula ali quebrando 1,5 metro, 1,5, tá? Então eu falo que os números são reais. Depois eu vou explicar para vocês os outros tipos de dados, tá? Aí quando ele vem para essa linha aqui, o que ele faz aqui? Está escrito escreva, está escrito aqui digite. Quem vai escrever e quem vai digitar. Então temos 3 elementos que atuam no meu código, certo? 3 elementos atuam no código. Eu, programador que estou fazendo o código, o computador que está executando o código e o usuário que está usando o código, tá? Então a gente tem que entender isso para saber para quem são os comandos, tá? Então eu estou pondo esse comando aqui, eu estou mandando o computador escrever, certo? O que o computador vai escrever? O que está aqui dentro dessas aspas. Então quando essa linha for executada, eu vou mudar para digamos que isso aqui é o monitor do computador. Quando essa linha for executada, vai aparecer o quê? Essa mensagem aqui, ó. Certo? E aí quem vai digitar é o usuário. Quando essa linha for computada, eu estou escrevendo para o computador ler. O que o computador vai ler? Esse valor aqui. O que vai acontecer lá na tela do monitor? Vai aparecer um cursorzinho piscando. Sempre que você tiver um cursorzinho piscando,
é esse comando sendo executado. Até no Word, quando ele fica lá o Word aberto, não tem nada, fica um negocinho piscando, aí você digita o número, dá o Enter, o cursorzinho começa a piscar em outro lugar. Na hora que você vai digitar, se você esqueceu o cursorzinho no meio da frase, você digita no meio da frase lá, não é? Por quê? O comando leia está ali. Então o comando leia, o que acontece? O cursorzinho fica lá piscando, esperando o usuário digitar alguma coisa. Aí o usuário vai e digita um valor qualquer. Digitou o número 2. Quando o usuário der o Enter, o que ele está lendo? Não é o comprimento. Ele vai pegar o número 2 que eu digitei lá e vai guardar lá na minha variável comprimento. Certo? Essa variável comprimento, ó, é o que foi o espaçozinho que foi reservado aqui em cima. Tá? A hora que executou esse comando, ele reservou 3 espaços lá: comprimento, largura e área. A hora que eu digitei 2, ó, leia onde? Leia comprimento. Por isso que ele joga no comprimento. E aí é importante, o que vocês escrevem aqui tem que ser igualzinho o que está aqui. Tá? Para ele achar os valores. Se aqui eu esqueço, escrevo comprimento e esqueço de colocar o O aqui no final, e aqui eu coloco o O, ele já vai entender que são locais diferentes. Tá? Dependendo da linguagem, se eu coloco maiúsculo aqui e coloco minúsculo aqui, ele também vai entender que são locais diferentes. Por isso que eu aconselho sempre escrever minúsculo. Tá? Sempre coloca como minúsculo, que aí você não tem como se enganar. Você põe maiúsculo num lugar, minúsculo no outro, vira uma confusão o código. Tá? Aí ele vem com essa linha de baixo. De novo o comando escreva e de novo uma mensagenzinha aqui entre aspas. Então ele vai colocar literalmente o que está entre as aspas. E aí ele vem para a linha de baixo, comando leia de novo, é o cursorzinho lá piscando. A hora que eu digito um valor qualquer, ele vai fazer o quê? Leia a largura, então ele pega o valor que eu digitei e vai jogar aqui na largura. Ok? Aí ele vem para a linha de baixo. Esse sinalzinho aqui de menor e um tracinho quer dizer uma flechinha, tá? O que essa flechinha significa? Está apontando para a área. Está apontando para a área. Que a área recebe o resultado da conta. Então o que ele vai fazer aqui? Ó? O comprimento, o que é o comprimento? É 2. O que é a largura? 4. 2 vezes 4, 8. A área recebe o número 8. O que é a área que recebe o número 8? É o meu espacinho de memória que eu já chamei de área aqui em cima, a gavetinha que eu tinha separado lá no começo do código, que vai receber o resultado da minha conta. Certo? Aí ele vem para a linha de baixo, escreva, e aqui o que a gente tem? Ó? Tem aspas aqui e aspas aqui. Aqui eu não tenho aspas. O que vai acontecer aqui? Essa vírgula aqui significa que a minha mensagem está sendo concatenada com a minha área aqui. Tá? Então eu vou escrever aqui para vocês. Concatenada. Então o que ele faz? Ele vai dizer que ele vai escrever literalmente o que está entre aspas. E aqui, como não tem aspas, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na área, vai pegar o valor que está dentro da variável e vai colocar aqui. Então vai acontecer o que aqui no código? Ó?
certo? Aí ele vem aqui para o final. No fim, o que ele vai fazer? Ele vai falar para o sistema operacional que o programinha já executou, e ele vai pegar tudo isso aqui, vai apagar e vai deixar a memória livre para o outro programa, certo? Entenderam, gente? Ficou claro? O mais complicado aqui, eu acho, para os alunos que estão começando, é entender esse conceito das variáveis, tá? Eu acho que é o mais complicado. Vocês entenderem esses conceitos das variáveis, aí não tem problema, consegue fazer qualquer coisa no programa. Certo? Ok, gente? Tranquilos? Então aqui, ó, os que estão em negrito aqui são os comandos, tá? Que a gente vai usar. Aqui, ó, é sempre assim, ó. Escreva parênteses, aspas, a mensagem que eu quero e fecha aspas. Se for necessário concatenar com alguma variável, vírgula e a variável. Se não for necessário, como aqui em cima, nas outras duas não foi necessário, é só escreva, abre parênteses, aspas, a mensagem, fecha aspas, fecha parênteses. É que a gente concatenou aqui e fechou parênteses depois. Certo, pessoal? Tranquilos? Dúvidas? Esse segundo exemplo eu vou pular, porque a gente está falando aqui de estrutura de decisão. Professor, é para copiar alguma coisa em casa? Oi? É para copiar alguma coisa em casa? Eu vou ter, tem aqui um exercício para vocês fazerem em casa. Os exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Ele até perguntou se tem uma ferramentinha que chama Visual G, né? Mas nós não vamos usar essa ferramenta, tá? Nós vamos fazer isso no caderno mesmo. Esse exercício aqui é mais um teste para vocês, tá? Aqui. Bom, esse aqui, vamos aqui. Eu não vou falar com vocês disso aqui agora, porque ele tem aqui a decisão que eu falei para vocês já anteriormente, tá? Nós vamos estudar isso mais a fundo para frente, certo? Mais para frente a gente vai entrar aqui e vai detalhar melhor isso, para vocês entenderem. Tanto é que os primeiros exercícios não vai ter nada de decisão, tá? Então aqui a gente pula e volta depois. Vocês vão fazer em casa esses dois exercícios aqui, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês lá no Teams, tá? Não precisa se preocupar em copiar agora, não. Esses exercícios, gente, é só para vocês testarem, para vocês treinarem, para vocês terem dúvidas, para vocês terem dificuldades e a gente trabalhar em cima dessas dificuldades na próxima aula, tá? Tanto é que eu não vou colocar esse exercício lá tem um menu de tarefas lá no Teams, né? Tudo que eu passar para vocês, valendo nota, eu vou jogar lá no menu de tarefas e vocês vão me entregar lá também, tá? Mesmo depois que a gente esteja nas aulas presenciais, todo mundo presencial, vai ser assim, tá? Joga lá nas tarefas. Esse aqui não precisa jogar nas tarefas, porque isso aqui não vai valer nota. Eu não vou fazer então. Bom, não vai fazer, não vai aprender. Né? Porque qual o intuito aqui? É você ter dificuldade mesmo, é você, sabe, ter problema para fazer, para a gente discutir esses problemas na próxima aula. Aí eu vou resolver com vocês, né? A gente resolve isso junto, e aí você vai ver, puxa, isso daí que eu pensei que era desse jeito é do outro, é assim, é assado, a gente zera os erros para a gente começar já a trabalhar para valer, tá bom? Aí fluxograma a gente vai ver depois também, então encerramos aqui já, beleza? Dúvidas, pessoal? Não. Nenhuma dúvida? Legal. Gente que está assistindo aí, pode mandar no chat, como não veio aqui, não assistiu a aula presencialmente, manda mensagem no chat para mim se tiver alguma dúvida.
Falou? Valeu!